Olá, queridos amigos e amigas, motivados pela palavra, está terminando o ano cheio de surpresas boas. 2020 promete, estaremos de volta com você. Venha conosco, motivados pela palavra está no ar. Olá, queridos amigos e amigas, motivados pela palavra, está chegando ao fim. E você está triste? Eu não estou, porque 2020 está chegando e eu acabei de descobrir, há algumas semanas atrás, aqui numa reunião que teve na minha igreja, que a igreja vai continuar nos abençoando. Portanto, motivados pela palavra, continua! Você está feliz? Eu estou. Nós temos muitas coisas novas para te falar em 2020. Entra ano, sai ano, o ano muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso que, motivados pela palavra, nós podemos continuar. Eu disse para você no começo que nós temos a fonte inesgotável de motivação. O seu nome é Cristo. Por isso temos mensagens, por isso temos ânimo para te dar. Eu não sei se você sabe, mas quem realiza o programa são pessoas humanas, falhas, pecadoras como você. Portanto, já passamos também por momentos de grande desmotivação. Já estivemos também, algumas vezes, no fundo do poço. E essas experiências vieram nos enriquecer de tal forma que por isso criamos motivados. Descobrimos lá embaixo, no fundo do poço, que mais para baixo não podemos ir. Somente quando Cristo nos joga uma corda, nós podemos subir. Descobrimos em momentos terríveis algumas pessoas da equipe que passaram por duras provas, que em alguns momentos o dinheiro não pôde nos ajudar. Não podemos comprar a felicidade. Ninguém até hoje encontrou o átomo da paz. Eu digo a vocês que me ouvem, que às vezes nós procuramos uma mão estendida e ninguém nos estende a mão. É aí que entra a palavra de Deus, que com suas páginas tão antigas, um Deus tão perfeito, que o mesmo que foi ontem, continua sendo o mesmo hoje e há de nos trazer lindas promessas cumpridas para 2020. É por isso que estamos aqui. Entra ano, sai ano, motivados, vai continuar enquanto Deus nos permitir. Temos para você uma mensagem de ano novo. Temos para você hoje verdade nova da palavra de Deus. Temos para você esperança, porque 2020 irá chegar. Não podemos mentir para vocês de que não teremos aflições, mas o segredo é termos bom ânimo. Hoje nós temos um convidado muito especial. Nós trouxemos alguém para agregar ao nosso Motivados. Alguém que tem muita motivação. Quando ele fala, ele gesticula, ele anda no púlpito, ele é animado. E eu apresento para vocês alguém que é muito motivado e que de forma muito particular tem motivado a minha vida de conselheira nesta igreja, de obreira bíblica. Tem me ajudado a caminhar com suas orações e me permitido falar bastante, que é aquilo que eu gosto de fazer. Trago para vocês hoje pastor André Flores. Oi, Rosana, tudo bem? Seja bem-vindo ao Motivados. Muito obrigado pelo convite, viu? Para mim é uma alegria estar aqui com você. A gente acompanha o programa, estar aqui participando junto com os nossos amigos que nos assistem. Para mim é um privilégio, uma bênção. Muito obrigado pelo convite. Amém. Nós que estamos felizes que você aceitou o convite. Nós ficamos pensando em alguém muito especial também, como todos os convidados são, para o último programa. E aí o Mano disse, nós podíamos trazer o pastor para que ele pudesse conversar um pouco com os internautas, dividir alguma coisa, trazer esperança. E esse nosso último programa fala de ano novo, pastor. 2020 está aí. Eu não sei se você tem metas para 2020 já, você já colocou tudo no papel. Para a sua vida pessoal, pastor, o que representa essa virada do ano que é tão importante para o mundo inteiro? Interessante, né, Rosana? Cada ano que chega, né, que vai, que vem, a gente sempre tem novas aspirações, né? A gente sempre quer algo mais e maior para a nossa vida. Eu vou te dizer assim, como pastor, e até mesmo como ser humano, como cristão, a gente pensa que a cada ano que passa, eu mesmo tento olhar para trás e ver o quanto que Deus permitiu que eu crescesse nesse ano. Se entra um ano e sai ano, e a gente continua no mesmo nível, seja de espiritual, seja no desenvolvimento pessoal, ou de amizades, enfim, alguma coisa não está boa.
A gente não pode nem cair, regredir ou ficar no mesmo plano. Eu entendo que a gente deve buscar o desenvolvimento intelectual, espiritual, emocional. E Deus está aqui conosco para nos ajudar nisso. E o nosso Deus é o nosso grande professor. Às vezes é difícil a gente entender, né? Porque algumas coisas não tão boas acontecem em nossa vida, mas em todas as coisas Deus está contribuindo para o bem daqueles que amam a Ele, que querem crescer com Ele, não é verdade, para se tornarem mais semelhantes a Jesus e assim por diante. Eu espero, nesse novo ano que está chegando, que Deus continue me ensinando a ser uma melhor pessoa, um melhor esposo, um melhor pai, um melhor pastor, um representante dele, né? Mesmo com todas as limitações que nós temos, né? Ele nos tem chamado para isso. Coisa bonita de ouvir, pastor. Você falou uma coisa tão interessante sobre olhar para trás. As pessoas, quando passam a virada do ano, que é a expressão que todas as pessoas usam, dizem, vamos esquecer o que passou, não podemos lembrar o que passou. Existe alguma coisa lá atrás? Olhar para trás, existe alguma importância nisso? Porque às vezes devemos sim olhar para trás. E existe alguma experiência lá atrás que você gostaria de dividir com a gente hoje? Olha, Rosana, são tantas experiências, né? Se a gente for olhar para trás, alguns assim, esquecer o passado, eu entendo que o passado não serve para nós vivermos nele, mas para aprendermos com ele. Não é verdade? E a gente precisa aprender com aquilo que nós vivemos no passado. Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, nós vemos um Deus que ele gosta de lembranças do passado. A primeira lembrança que nós temos, né, uma marca de lembrança, em relação ao sábado, por exemplo. Sim. A palavra na Bíblia aparece, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Interessante. Bom, mas o sábado é passado, passou na semana passada, na anterior e outra. Mas Deus gostaria que nós estivéssemos nos lembrando dos bons atos que Ele tem feito por nós. Ele como sendo o nosso Criador, como sendo o nosso mantenedor. O sábado é uma linda lembrança. Eu tenho um Deus que me criou. Toda sexta-feira, quando chega, a gente lembra, eu tenho um Deus que me criou. Não tenho por que temer. Ele é o meu Deus Criador, Ele é o meu mantenedor. Aí eu fico pensando, bom, e quando nós temos errado, quando nós pecamos, quando nós nos sentimos mal por aquilo que nós fazemos e não gostaríamos de ter feito, como Paulo disse, na verdade, aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer, isso eu faço, miserável que eu sou. E nós somos assim mesmo. E aí chega o sábado como uma lembrança de que o meu Deus também é redentor em Cristo Jesus. E eu não tenho por que me preocupar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente olha, por exemplo, em outros momentos na Bíblia, tem ali a pedra Ebenezer, pedra de ajuda. Deus diz assim, toda vez que vocês conquistarem algo para a vida de vocês, ou como povo, ou como família, ou individualmente, coloque uma pedrinha lá em cima da mesa. Você entra em casa, olha para aquela pedrinha e vê assim, olha, eu não tenho por que temer. Deus já cuidou de mim no passado, vai continuar cuidando de mim hoje e cuidará de mim no futuro. Deus ama essas marcas, esses símbolos de lembrança do passado. E mesmo as coisas não tão positivas, né, Rosana? Aprendemos com elas, né? Aprendemos com elas. A gente olha, por exemplo, para o povo de Israel, às vezes que eles se desviavam de Deus, Deus permitia que eles ficassem sob a sua proteção, ou não ficassem, melhor dizendo, sob a sua proteção, por terem se desviado do Senhor. E aí eles passavam por lutas, passavam por aflições. E aí Deus assim, se vocês se lembrarem de mim, orarem, eu ouvirei vocês, atenderei vocês e eu vos livrarei. Ou seja, Deus permite para nos lembrar, para nós buscarmos a Ele. Deus jamais gostaria que nós sofrêssemos, absolutamente, mas Ele, algumas vezes, em respeito a nós, Ele permite para que nós pudéssemos voltar a nos lembrar dEle. Na minha vida, Rosana, eu vou dizer assim, quantas e quantas vezes Deus nos tem cuidado e protegido. Eu, por exemplo, estou como pastor há alguns anos, antes de ser pastor, fui um representante na área comercial, viajei muito. Eu fico pensando, quantas vezes Deus me livrou. Ontem eu estava andando com a minha esposa, a gente estava passeando e eu pensei, meu Deus, nesses anos todos que eu
praticamente tenho viajado, né, como pastor, e na minha profissão anterior, enfim, jamais sofri um acidente qualquer. Eu fico pensando, que amor de Deus maravilhoso. Agora, eu lembro também, Rosana, quantas vezes que Deus me livrou de acidentes terríveis. Eu também me lembro, Rosana, do cuidado de Deus nos mínimos detalhes em minha vida. Deus, Ele é tão fantástico. Quando eu estava estudando teologia no colégio, eu fui para o colégio para fazer a faculdade de teologia. Eu estava casado há 9 anos e tinha uma filha de 2 anos. E aí eu larguei o meu emprego, que eu tinha, o meu trabalho, nós tínhamos já um futuro promissor. Você trabalhava com o quê, pastor? Eu trabalhava no ramo têxtil. A minha cidade é Blumenau, em Santa Catarina, de origem. Sim. Minha cidade de origem. E ali é um polo têxtil muito grande, um dos maiores do mundo. Então, meu pai teve uma empresa, uma confecção, sempre trabalhou como administrador, muitos anos, teve a sua empresa. Ele se aposentou, vendeu a empresa, eu trabalhava com ele já desde os 15 anos de idade. E continuei com ele quando ele recebeu um convite para representar uma tecelagem de um amigo. E aí nós fomos agregando outras empresas, né, uma fiação em São Paulo, outra tecelagem e outras empresas para fornecer produtos para os confeccionistas, tanto de Blumenau, do Vale do Itajaí e todo o estado de Santa Catarina. Então nós estávamos assim numa ascendência muito grande profissionalmente, quando eu deixei tudo. Me chamaram de louco. O louco de Jesus. Mas a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Tem coisas que não dá para entender. Eu hoje olho para trás e fico pensando, eu acho que Deus me deu, a mim e a minha esposa, um pouco de insanidade mental para abandonar tudo, sim, entende? E seguir um rumo que você pega uma corda para atravessar um abismo que você não vê o outro lado e nem onde a corda está amarrado ou sustentado ali. E a gente foi, e nesses anos todos, desde de lá até agora, já são 16, 17 anos, que a gente está no caminho pastoral, Deus tem cuidado de nós assim de forma sem palavras. Sem palavras. Poderia assim relatar N casos. Experiências. Que coisa linda. Existe algo que marcou nesse período? Algo que você pôde ver a mão direta de Deus lidando com você? Um milagre, algo que você não esperava e que de repente aconteceu? Muitas vezes, Rosana, muitas vezes. Eu olho, por exemplo, quando eu tomei a decisão, na verdade Deus sempre tinha colocado no meu coração de eu servi-lo em tempo integral. Eu, por exemplo, como representante, viajava muito, saía de casa de manhã, cedinho, e eu, nas minhas viagens, eu ia conversando com Deus, dizendo, Senhor, eu estou indo aqui representar as empresas que eu forneço os produtos, enfim, mas o que eu mais gostaria de estar falando é a Tua palavra para alguém. E Deus me abençoou de forma que eu era um bom profissional na área. Fui muito abençoado por Deus. Mas eu chorava no volante do carro sozinho, ninguém sabia. Eu queria dedicar o meu tempo por completo para o Senhor. E assim eu conversava com a minha esposa e ninguém mais sabia. E quando, por um milagre, assim, né, o grande milagre, primeiro deles foi a minha esposa aceitar, não, nós vamos fazer o curso de teologia. Porque não adianta eu ser pastor e ela não estar junto. Não abraçar essa causa. Não abraçar. E para a mulher, ela precisa de muito mais segurança, né, do homem, financeira e tudo mais. O homem ele já é mais corajoso, ele avança, enfim, a mulher pensa um pouco diferente. Mas Deus permitiu que uma grande tragédia acontecesse em nossa vida, especialmente com a perda do pai dela, e a gente virou assim a chave do pensamento, passamos a valorizar coisas que nós não valorizávamos e deixamos de valorizar muitas coisas supérfluas que nós valorizávamos tanto, né? Enfim, esse foi um grande milagre. Assim, de uma forma extraordinária, Deus já estava nos preparando e fez com que nós mudássemos, ela especialmente, a visão de muitas coisas da vida. E eu decidi então fazer o vestibular com o consentimento dela, com a bênção dela. Sim. E ninguém sabia que eu ia fazer o vestibular. E eu pedi para Deus, Senhor,
ao fazer o vestibular, se o Senhor me der o vestibular, eu tenho certeza que o Senhor me dará condições de eu sobreviver sem estar trabalhando. Porque você sabe como é, né? Sim. Trabalhando as coisas já não são fáceis. Sem estar trabalhando é mais difícil ainda, porque eu trabalharia 2 meses e meio para me manter para manter os 12 meses do ano. Isso é algo assim muito, muito difícil. Enfim, eu já estava 10 anos sem pôr a mão num caderno sequer, estudar nada. E o curso de teologia, no nosso seminário, é o mais concorrido, era na época o mais concorrido, muitos concorrentes por vaga, enfim. E na minha cabeça sequer passou que eu seria um excedente, eu nem sabia que tinha isso. Enfim, eu sei que Deus me deu o 20º lugar no vestibular. Bênção. Aquilo foi para mim uma confirmação. Olha, filho, não é por você, nem pela sua inteligência, é porque eu estou contigo. Pelo meu poder. Enfim, Rosana, eu tinha com Deus que quando eu passasse, se eu passasse, eu iria no mesmo dia para fazer o curso de teologia. E nós fomos no mesmo dia, embarquei no carro, fomos a São Paulo para fazer a matrícula, alugar uma casa. E eu não tinha perspectiva nenhuma de como seria. Enfim, abandonei absolutamente tudo. E Deus nos manteve os 4 anos. Não foi sem esforço, não foi sem trabalho. Eu não tirava férias, absolutamente. Acabava as aulas, eu embarcava no carro, viajava para trabalhar com a colportagem, que é uma área da nossa igreja para ajudar os estudantes, onde nós apresentamos livros de saúde emocional também, e espiritual, para nós nos mantermos em nossos estudos. E Deus honrou tudo. Tudo. Terminou o curso, as contas pagas, nenhum centavo. E foi assim um milagre atrás do outro. Começou com o vestibular, o aluguel da casa e por aí foi, né? Que coisa bonita, pastor. Vocês notaram quando ele disse, não foi sem esforço, não foi sem trabalho. Aqui existem 2 ingredientes básicos para você ser feliz em 2020. Nós estamos vivendo num final de ano, pastor, pelo menos eu que trabalho com aconselhamento, tenho recebido ligações, pessoas escrevendo de todos os lugares com muito desânimo para o final do ano. O mundo parece que se encaminha para o caos. As pessoas estão confusas na sociedade, pessoas angustiadas porque não sabem o que será da sua vida no ano que vem. Mas pelo poder de Deus, com muito esforço, muito trabalho e a bênção do Senhor, o milagre acontece. Pastor, eu gostaria que nesse momento você deixasse a sua mensagem do seu coração para todos que nos assistem. Pessoas de todos os lugares estão assistindo motivados pela palavra. Pessoas que precisam de motivação. Alguns que estão doentes, outros em cadeias. Nós temos um público de todos os lugares e motivados é isso. Estamos aqui para motivar a tua vida, para te levar para a fonte inesgotável de motivação. Queria que você olhasse agora para os nossos internautas e deixasse uma mensagem pastoral do seu coração, vindo do coração de Deus, para que as pessoas tenham esperança para 2020. Amém. Sabe, Rosana, é tão lindo o título desse programa, né? Motivados pela Palavra. A Palavra de Deus, querido internauta e amigo, ela é tudo para nós. Eu queria deixar essa mensagem para você, no seu coração, partindo do seguinte princípio da palavra do Senhor. O primeiro deles, guarde no seu coração isso que eu vou apresentar para você. A palavra de Deus, ela é o poder de Deus. Você já parou para pensar nisso? Imagine que, através da sua palavra, Deus criou todas as coisas. Ele falou e tudo se fez. Quando o verbo de Deus, ou a palavra de Deus se fez homem em Cristo Jesus, ele, o próprio poder de Deus se fez homem, lembra que quando ele falava, tudo o que ele falava se cumpria. Certa vez ele passou por uma figueira e disse que não dê mais fruto essa figueira. E ela secou. Imagine um dia em que ele se encontrou com um grupo que saía de uma cidadezinha chamada Naim. Havia ali um jovem que estava morto, estavam levando ele para ser sepultado. Ele parou junto a esse grupo, cuja mãe era uma viúva, olhou para o jovem e disse assim, jovem, eu te ordeno, levanta. Naquele mesmo momento, o que estava morto reviveu. Lembra quando um leproso, contra a vontade de todos, porque naquele tempo, imagine você,
Um leproso, ele era excluído de tudo e de todos. Ninguém podia chegar perto de um leproso. Eles considerariam essa pessoa imunda também. E ela, como imunda, teria que ser excluída da sociedade, excluída do convívio com seus familiares, excluída do convívio dos seus amigos. Isso era terrível. Não importasse se fosse um rei, se fosse uma pessoa importante na sociedade, um sacerdote, quem quer que fosse. Mas este leproso, segundo a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, de Mateus, que atesta dele, diz que ele tinha ouvido falar de Jesus e foi ao encontro de Jesus. Sabe, ele foi motivado pela palavra, ele foi motivado pelo verbo vivo de Deus, o próprio Cristo, a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. E ele pensou assim: se eu for ao encontro dele, será que ele pode me curar? Quando todos haviam rejeitado a ele, ele viu Jesus ali, à beira do lago da Galileia, e ele fitou os olhos em Jesus e foi em direção a ele. E as pessoas que estavam ao redor tentavam impedi-lo de toda forma, até que não foi possível, ele não deixou de ir ao encontro de Jesus. Todos se afastaram, mas Jesus ficou ali diante dele. A palavra de Deus, ele o Logos de Deus, a palavra de Deus. E ele se curva diante de Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Sabe o que Jesus fez? Jesus tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. E naquele mesmo momento, ele ficou curado, ficou limpo. Na palavra de Deus, em nenhum outro momento, desde o tempo do profeta Eliseu e da história de Naamã, qualquer um leproso havia sido curado. Mas ele era a palavra de Deus e disse: eu quero, fica limpo. Imagine tantos outros milagres que Jesus ele operou enquanto esteve conosco aqui na terra. Eu fico imaginando, por exemplo, quando ele disse: Lázaro, vem para fora. E aquele que era morto de 4 dias veio para fora. Ele ordenou aos demônios e os demônios foram expulsos. Querido, a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. E você tem o privilégio, você tem a oportunidade de ter a palavra de Deus em suas mãos, de ler a palavra do Senhor, de buscar dela o poder de Deus. E não só o poder de Deus. Imagine comigo que as primeiras palavras registradas de Deus na Bíblia foram: haja luz. Sabe o que aconteceu? Houve luz. Eu fico imaginando ali um grande Big Bang. E a luz saindo da boca de Deus, viajando a 300 mil quilômetros por segundo. E Deus trazendo a luz onde havia escuridão. Sabe? Deus dizendo: haja luz. Quando você entra em contato com a palavra de Deus, você entra em contato com o poder de Deus e com a luz. O salmista mesmo disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Querido amigo, amiga que nos assiste nesse momento, será que eu estou falando para você que está vivendo um período de trevas terrível na sua vida? Trevas e mais trevas, você não tem forças para se levantar da cama, você não sabe mais o que fazer, você não vê um palmo sequer diante dos teus olhos. Você pode ser sim motivado pela palavra. Deus disse: haja luz, e quando você toma a palavra de Deus em suas mãos, você começa a ler ela, a luz da palavra vai entrar na sua vida e expulsar as trevas da alma. Amém por isso. Creia na palavra do Senhor, tome ela em suas mãos, leia os salmos, leia as histórias de Cristo Jesus caminhando neste mundo e saiba de uma coisa: o mesmo Deus que atuou nos tempos bíblicos é o mesmo Deus hoje. Ele atua hoje, Ele expulsa as trevas da alma, Ele traz o poder dos céus para expulsar os demônios, curar fisicamente, curar emocionalmente, curar espiritualmente, curar socialmente no convívio com os seus familiares e amigos e irmãos que você tem. Querido,
seja em 2020 mais do que nunca motivado pela palavra de Deus. Na palavra do Senhor eu quero concluir com este pensamento. Lá no livro do Apocalipse diz: bem-aventurados, felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra desta profecia, pois o tempo está próximo. Sabe, felizes são aqueles que leem a palavra desta profecia. Será que eu estou falando para alguém agora que não tem mais alegria ou motivação para viver? Não esqueça disso, querido, querida. Em 2020, você pode mais do que nunca ser motivado pela palavra que te traz poder, que te traz luz e que vai fazer de você uma pessoa feliz. Amém? Creia nisso. Creia nisso. E a última palavra que eu quero deixar a você, e Rosana, para mim esse é um dos textos assim mais motivadores da Bíblia. São tantos, na verdade, a gente poderia sim falar e falar das promessas de Deus e mais promessas do Senhor, mas o texto que eu quero apresentar e deixar com os nossos queridos espectadores é o texto que está no livro de Josué, capítulo 1. Esse texto é extraordinário. Eu fico pensando, Rosana, e querido amigo e amiga que está nos assistindo, pense que a palavra de Deus está apresentando Josué com o povo de Israel, e ele há 40 anos havia saído do Egito depois de um período de escravidão. E ele acreditou que eles podiam ter entrado na terra 40 anos atrás. Ele, o próprio Josué, ele, Caleb, somente os dois. Os demais não acreditaram. E ele continuou rodando o deserto 40 anos para chegar no mesmo ponto. Interessante isso, querido, que Deus muitas vezes, como eu mencionei antes, permite que venha sobre nós provações, e isso é verdade. Rosana, eu fico pensando, a tua história, uma linda história de provação que você passou, mas ao passar por ela, Deus te tornou mais forte e melhor preparada para outras provas maiores. É ou não é verdade? Transformou a dor num ministério. Transformou a dor em um ministério. Ele é especialista. Ele é um Deus, nosso Deus é um especialista. E mesmo em meio à dor a gente não pode reclamar, a gente tem que agradecer a Deus. Porque nada acontece se não for de acordo com a vontade dele, não é verdade? Sim. Eles haviam saído do Egito, só que por não passarem a prova, caminharam 40 anos para depois de 40 anos acabarem no mesmo ponto. Isso significa que talvez você não tenha passado pelas provas que Deus gostaria que você tivesse passado, eu digo vencido melhor, no ano de 2019, você não precisa sofrê-las no ano de 2020. Creia em Deus, avance com coragem. Deus está para te dar a vitória e você vai passar pela provação, porque junto com toda a prova que Deus permitiu que você e eu passemos, Ele já nos deu o livramento, diz Paulo aos Coríntios. Sim. É só nós nos agarrarmos no livramento do Senhor. Amém por isso. Amém. E eles agora chegam diante do Rio Jordão e Deus diz a este homem, Josué, ele diz assim: todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Rosana, querido amigo que nos assiste, o Deus de Josué é também o teu Deus. Amém? Diga amém, eu creio. Amém. Creia nisso, Deus de Josué é o teu Deus. Ele está dizendo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué, e esse Deus está dizendo para você e para mim hoje, eu vou ser contigo também, Paulo. Eu vou ser contigo também, Marta. Eu vou ser contigo também, João. Eu vou ser contigo, Débora. Amém? Creia nisso.
Eu vou ser contigo, eu não vou te desamparar. 2020 está chegando, Deus não vai te desamparar. Ele vai ser contigo. Ele diz mais, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Sabe qual é a motivação que Deus quer deixar para você para o ano 2020? Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Eu vou estar contigo todos os dias da tua vida, diz o teu Deus. Só que tem uma coisa. Você e eu, nós não podemos nos desviar daquilo que Ele deixou em Sua palavra para nós. Se nós não nos desviarmos, nós podemos ver grandes bênçãos que Ele derramará sobre a minha, sobre a sua vida no próximo ano. Amém? Creia nisso, querido. Vamos fazer um resumo rapidinho? A palavra de Deus é poder de Deus. Segundo, a palavra de Deus é luz que expulsa as trevas da vida e da alma. Terceiro, a palavra de Deus nos faz felizes. Felizes, você e a sua família. E o quarto e último ponto que eu queria deixar com você, seja forte, seja corajoso, corajosa em 2020. Deus está e estará contigo. Se vierem provas, agradeça a Deus. Juntamente com elas, Ele te dá o livramento. E assim, nós não vamos ficar iguais, mas crescendo dia a dia, ano a ano, de graça em graça, para nós podermos melhor servir ao nosso Deus querido, Criador e Salvador em Cristo Jesus. Amém? Amém. Muito obrigada, pastor André. Que diferença fez Amém. para o Motivados pela Palavra Sua Vinda, com uma palavra do céu tão forte de motivação, que com certeza levará todas as pessoas que estão nos assistindo hoje a não irem iguais para 2020. Louvado seja o Senhor. Deus seja louvado pela sua vida, pelo Amém. seu ministério, pela sua família. Amém. E que Deus possa abrir o mar e o Rio Jordão para 2020, para você e para o seu ministério e para todos nós. Amém. Obrigado, muito obrigada. Rosana. Amém. Obrigado. Motivados pela Palavra vai ficando por aqui, cheio de gratidão. E eu, muito emocionada com as palavras do pastor André, tive que respirar fundo, tentar não deixar a lágrima rolar, mas Motivados é isso. É olhar nos seus olhos e se permitir emocionar. Não há como ouvir a palavra de Deus e continuarmos os mesmos. Motivados pela Palavra está aqui, te trazendo conteúdo que vai te fazer brilhar por Jesus para 2020. Nós não trabalhamos em silêncio, nós falamos muito nesse estúdio. E Motivados pela Palavra não acontece sozinho. Unidos nós estamos... Motivados pela Palavra. 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 Você acabou de conhecer a minha equipe. Gente que sai de todos os lugares para estar aqui em nome do Senhor, realizando um trabalho para que você saia do desânimo e acredite que em 2020 Deus poderá fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Queremos terminar o nosso programa com algo que é o foco da nossa vida, a oração. Eu quero orar pelo meu pastor, ele tem sido bênção na minha vida, na minha igreja, e a mensagem que ele trouxe aqui dispensa qualquer comentário. Se percebermos cada palavra que saiu da boca deste homem, inspirado pela palavra de Deus, eu quero te dizer, atravessaremos 2020 muito animados, Amém, pastor. Por isso Eu quero orar pela vida de quem nos assiste, mas pela sua vida. Amém. Eu sei o Obrigado. quanto um pastor precisa de oração, porque você busca as ovelhas e quem busca você. Estamos aqui para orar por você, para te abençoar, que Motivados pela Palavra seja a sala da tua casa. Amém. Para o que você precisar, nós estamos aqui, para servir a você, servir a Igreja de Cristo, porque nós viemos aqui para dizer para você que motivados pela Palavra, nós venceremos. Vamos então orar? Poderoso, grande e maravilhoso Deus que nos céus habitas, obrigada por 2019,
Obrigada pela tua palavra, porque ela é a única coisa que eu tenho visto que funciona quando as pessoas estão em desespero e dizem estar no fundo do poço. O Senhor tem levantado gente de lá de baixo. O Senhor tem transformado vidas. O Senhor trouxe um homem lá de uma empresa têxtil com um chamado maluco a olhos humanos para dizer: venha, eu quero te fazer um pescador de almas. E aqui está o pastor André. Eu quero abençoar a vida do meu pastor, da sua esposa, suas filhas e o seu ministério. Mas quero neste momento, com a tua bênção, abençoar cada pessoa que assiste o Motivados pela Palavra. Que eles não se esqueçam que, embora a nossa equipe esteja aqui animada, quem faz a festa é o Espírito Santo, que é uma pessoa que tem caminhado conosco, nos dado a palavra, agilidade, beleza, o tom de voz, tudo é com Ele. E neste final de ano, eu quero exaltar o nome de Cristo Jesus que está voltando. Eu quero agradecer pela presença de Deus nesse estúdio e em nossas vidas e te pedir com muito carinho que abra as janelas do céu, que abra o mar para que todas as pessoas que assistam Motivados tenham a oportunidade de conhecer de forma íntima e pessoal a pessoa de Jesus Cristo que morreu para nos salvar. Obrigada porque o teu filho está quase voltando para nos buscar e esta é a nossa mensagem central. Por isso, agradecidos, nos sentimos perdoados pelo sangue de Jesus neste momento e abençoados, não porque nós merecemos. Não pedimos em nosso nome, mas pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo, a nossa fonte inesgotável de motivação. Amém. Deixamos aqui para você o nosso abraço, o nosso Happy New Year, o nosso Feliz Ano Novo e que a paz do Senhor invada a sua vida. Até o próximo ano, até o ano que vem, onde 2020, motivados pela palavra, estaremos juntos.